Pessoal, neste vídeo vou-vos mostrar como é que nós podemos construir um agent destes que basicamente pega nas vossas fotos e diz-vos aquilo que vocês estão a comer, faz o tracking inteiro dos vossos targets nutricionais. No fundo, é o vosso melhor amigo nutricional que segue e acompanha todos os vossos objetivos e, acima de tudo, vos motiva a continuar com este tracking. Isto não é nada complicado, eu sei que este pequeno monstrinho pode assustar alguma coisa, mas é mais simples do que parece. E portanto, vamos lá dissecar isto passo a passo. Então, dividindo isto por setores, este primeiro setor, no fundo, acaba por fazer toda a integração e registro do user que nós estamos aqui a falar, porque isto pode ter aqui dois tipos de utilizações. Pode ter uma utilização pessoal, ou seja, tu próprio podes utilizar isto para benefício próprio e, portanto, até podes saltar, digamos, este passo, porque não queres estar aqui a registar users e credenciais. No entanto, acaba por ser aqui uma questão de organização bastante interessante, que é o seguinte. O Telegram vai ser a tua chave de entrada, portanto é necessário fazer aqui uma integração do Telegram, é nada mais nada menos do que criar aqui uma account, copiar a API do Telegram e a partir daí criamos o nosso bot. Como vocês viram, neste caso chamei-lhe NutriAmigo, meti-lhe esta imagem, pode ser aquilo que vocês quiserem e fica o vosso bot automático criado. Depois disso, vamos criar aqui dois segmentos. O primeiro segmento do typing para fazer com que nós consigamos ter aqui um compasso de espera entre a nossa escrita e a mensagem enviada ou as mensagens enviadas, porque por norma às vezes escrevemos por frações e numa mensagem podíamos escrever algo, mas às vezes dividimos aquilo duas em três em quatro mensagens. Portanto, desta forma temos um compasso de espera para aglomerar todo o nosso input. Em segundo lugar, fazemos então esta porta de entrada, seja para o uso pessoal, seja para pessoal de nutrição, nutricionistas, PTs, que queiram divulgar este produto. Isto é algo que é importantíssimo, criar aqui este portal de entrada, porque não só vos vai, lá está, criar aqui uma barreira para users que não estão autorizados, mas também para identificar quem és tu na base de dados, ou seja, quais são os teus targets, quais são os teus objetivos. É aqui que ele também faz esse check. Portanto, aquilo que nós fizemos foi simplesmente chegar aqui, adicionar o Node do Google Sheet para obter linhas, get row, e depois listámos aqui então a nossa documentação. Depois escrevam e comentem no nosso vídeo que nós vamos enviar os documentos se necessário e ficam com tudo isto. Ir aqui na Sheet Profile, onde basicamente tem o meu nome, tem o meu objetivo, tem a minha idade, o meu peso e a altura, ele vai preencher aquilo automaticamente com base no que é o meu objetivo. E portanto, assim que eu mando mensagem, ele faz a questão se este user já é conhecido, se é novo. Se for novo, então vamos ter aqui este passo de registro, onde nós aqui vamos ter apenas que colocar, lá está, o meu nome, idade, altura, peso, e com base nisso ele vai dar aqui umas métricas generalistas do que é que poderiam ser os meus objetivos, mas nós temos que responder uma pergunta antes, que ele vai nos fazer, que é: tu queres aumentar a massa muscular, queres manter o peso ou queres perder o peso? E consoante o objetivo que tu queiras, ele vai ajustar os teus macronutrientes, ou seja, o teu target em termos de macros. E é isso que ele te vai responder de volta. Uma vez que o user está criado, este fluxo nunca mais é visitado, a não ser que tu queiras fazer atualizações no teu objetivo. Imagina que passaste de uma fase de perda de peso para ganhar peso, aumentar a massa muscular ou até mesmo manter. Vens aqui novamente e ele faz-te algumas questões como queres alterar o teu objetivo e tu alteras e ele faz aqui o update no teu user. Este fluxo, este setor aqui, não é nada mais nada menos do que transformar a mensagem que nós temos em JSON, fazer com que este agent realmente a receba. Tem aqui um pequeno prompt, nada de mais, apenas para dizer quais são as regras de registro. Aliás, vou até expandir para vocês verem aqui o prompt que está aqui. E basicamente é aquilo que ele vai colecionar, ou seja, o ID, neste caso está associado ao Telegram, o teu nome, o target de calorias e proteicos, o teu peso, a altura, a idade, o objetivo, lá está, gain muscle, lose fat ou maintain. Portanto, um dos três vai ser as opções que tu vais escolher e depois disso vai apenas fazer esse registro para depois poderes continuar. E pronto, uma vez que o nosso agent está montado, queremos expor aqui três coisas. Primeiro, um modelo de LLM para que ele consiga ter este back and forward message connosco. Segundo lugar, uma memória para que no mesmo discurso, na mesma conversa, ele consiga
saber e lembrar-se daquilo que falou anteriormente, e depois aqui o acesso à nossa ficha de user, ou seja, onde ele vai completar os dados da nossa inscrição e depois devolve-nos com isso tudo estabelecido. Então, uma vez que o setor do input e o setor do registro já estão compreendidos, vamos então começar na parte, na minha opinião, é mais gira, porque de facto este terceiro setor acho que está incrível. E temos aqui a primeira parte, que é perceber qual é que é o tipo de input que nós vamos dar. Ou seja, a mensagem pode ter aqui, neste caso, 3 tipos diferentes. Pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de voz e pode ser apenas uma imagem. Nós criámos aqui um quarto caminho de fallback caso exista um erro, portanto é bom sempre nós termos aqui um terceiro, uma última alternativa caso dê erro, e por isso temos aqui essa salvaguarda. Mas no fundo criamos aqui apenas um merge node, onde vai haver aqui então uma seleção diferente de rules. Desculpa, não é o merge, é o route node, onde vai haver aqui uma diferenciação de nodes e dos inputs. Portanto, é isto aqui. Temos aqui o switch node. E basicamente nós vamos ter aqui então as diferenciações entre os inputs. Se for texto, apenas vamos modelizar aqui o texto para que ele consiga entrar bem no nosso agent, ou seja, simplesmente fazer formatação do nosso input e ter aqui a introdução do que é a entrada por parte do nosso Telegram, a saída do nosso Telegram e a entrada do nosso agent. Depois temos aqui, caso seja mensagem de voz, para fazer a identificação da mesma e análise da própria mensagem. Ou seja, quando é detectado mensagem de voz, segue aqui o download da própria mensagem. É um node do Telegram onde é exatamente isso, download voice message. E basta arrastar aqui o input anterior para que nós tenhamos isso ligado. Depois vamos ter aqui um node onde vamos fazer a análise propriamente dita dessa mensagem. Antes disso, vamos nada mais nada menos do que fazer aqui um mapa do input. O meu conselho para estas coisas, digamos, intermédias, estes pequenos passos intermédios, utilizem o ChatGPT. Não é necessário saber programar para criar isto, nem pouco mais ou menos. Portanto, utilizem o ChatGPT para conseguir fazer estas pequenas conexões e até mesmo questionar algum tipo de interação que aqui está, porque honestamente basta trabalhar de forma simples. Adicionar depois aqui um node do Gemini para que ele consiga analisar voice messages, por isso é literalmente o que este node vai fazer, é análise de áudio. E no final do dia acabamos por ter exatamente a transcrição do áudio em mensagem para fazer o input no nosso agent. Exatamente como fizemos aqui atrás, vamos trabalhar o input da mesma forma. Se repararem, as 4 fontes diferentes são depois inseridas no nosso agent em 4 formas iguais. Okay? Ou seja, nós tivemos que trabalhar tudo para entrar em texto. E, independentemente do formato que entra aqui no nosso setor, aquilo que ele vai fazer é converter no mesmo formato. E esta é a forma que, honestamente, nós preferimos trabalhar. Sempre que um input é criado, ou neste caso, estivermos a trabalhar com mais do que um input, tentem garantir que a meio do processo convertemos todos na mesma base, para que depois seja fácil trabalhar nessa mesma base de conversão, em vez de estarmos constantemente a converter diferentes origens. Depois, é exatamente a mesma coisa, só que a diferença é que em vez de ser download voice message, vamos fazer download image para que nós consigamos retirar o JSON dessa imagem e introduzir aqui no nosso Gemini Node para que ele consiga analisar então a imagem inserida. Esta parte é muito engraçada porque de facto ele consegue ter uma noção do que é que das macronutrientes e calorias de determinados alimentos, consoante tabelas nutricionais, e ele faz essa medida bastante accurate. É impressionante porque, e já vou mostrar uma foto que tirei mesmo de uma refeição normal, e de facto ele consegue detectar os alimentos de forma muito, muito precisa, o que é impressionante. Pronto, depois temos aqui o nosso último setor, que no fundo é o agent que vai aglomerar tudo. Aliás, penúltimo setor, já vou mostrar realmente o último. Este setor acaba por ser o último passo no sentido estrutural, porque vai receber todos os inputs e depois a partir daí distribui a nossa informação. E portanto o que este agent faz é nada mais nada menos do que estar preparado para os vários cenários. Portanto, abrindo aqui o nosso prompt,
O que ele vai fazer é ter acesso aqui a alguns fecheiros. Esses fecheiros é para retirar relatórios, para ver se existe aqui então um destoamento entre o nosso target e as calorias ou macronutrientes consumidos. Portanto, sempre que nós inserimos aqui um input, ele vai fazer sempre o match e o cruzamento entre os nossos objetivos, refeições já adquiridas durante o dia, se já estamos ou não perto do nosso objetivo diário. Portanto, ele, no fundo, este agent acaba por percorrer todos os fecheiros que nós temos aqui atrás, o que é espetacular. Mas a ordem de entrada que nós demos, no fundo, são aqui 4. Então, primeira, excluindo aqui a memória e o LLM para que ele funcione, a primeira é Update Profile Data, ou seja, quando nós estávamos há bocadinho a tentar perceber se nós podíamos então alterar, fazer update, mudar o nosso objetivo, é aqui. Ou seja, se nós pedirmos para ele alterar os nossos targets, ele vai ali ao nosso fecheiro e altera na nossa ficha do usuário aquilo que é o nosso target. Depois, adicionar refeições. Portanto, o meu objetivo é que durante um dia eu coloco lá todas as refeições que faça e, portanto, sempre que eu adiciono uma nova refeição, ele adiciona também nas minhas Meals Sheet. E depois, Get Profile Data no sentido de fazer cruzamentos. Ou seja, se eu perguntar por reports, perguntar se estou abaixo do target, se perguntar, ou até mesmo se quiser atualizar alguma coisa, ele também vai ter que passar no Get Profile Data para conseguir identificar o meu usuário, as minhas credenciais e, acima de tudo, os meus targets. E depois, se nós quisermos pedir um relatório, que foi aquele pequeno relatório que eu mostrei aqui atrás, que é exatamente este, ou seja, mostrar onde é que nós estamos de distância em termos de objetivo diário, este é o report, ele vai ter que vir aqui então ao nosso último setor. Este último setor chama-se realmente Get Report, onde é nada mais nada menos do que fazer aqui um pullback de toda a informação do usuário. E literalmente, como diz aqui, Get Meals Info, Get Users Info, ou seja, vamos ter aqui dois Get Nodes em termos de informação, e é nada mais nada menos do que isso. Ou seja, um deles está para a Sheet Meals e o outro está para a Sheet Users. Tenho só aqui um erro porque mudámos ali o posicionamento da página. Mas tranquilo. Pronto, se é só uma informação, não há problema. Depois, ele vai ter aqui o Get Data e, honestamente, vamos ter depois aqui o cruzamento das duas informações. Ou seja, a informação do meu user, aquilo que são os meus macronutrientes como objetivo, e quanto é que essa percentagem é perfeita pelas refeições que eu já consumi durante o dia. E é aquilo que acontece assim que chegamos ao final deste fluxo e ele devolve novamente ao nosso Call AI Agent para fazer essa aglomeração e devolver-nos então essas mensagens como vocês estão aqui a ver. Portanto, ele diz que das refeições que eu inseri, que foi esta em que ele detectou o que é que aqui estava, é impressionante que ele até detectou que estava aqui farofa e estava mesmo. E atenção, isto são imagens da net e eu achei muito, muito impressionante ele ter visto de cima, detectado que era um sumo de laranja, que realmente era um sumo de laranja. E pronto, e de facto ele diz que temos então o nosso target a 46% de calorias totais e estamos a 54% de proteínas na sua totalidade. Podíamos ter feito também um report para carboidratos e gorduras, é possível, nós também devemos só adicionar isso para que isto também esteja em formato de barra, progresso, mas fica opcional. E eu fiz este teste, meti aqui uma pequena refeição que fiz, que era no fundo peixe com batata doce e cebola e tomate, e ele de facto disse exatamente isso. Portanto, ele adivinha que é bacalhau cozido, batata doce e cebolas, e fez aqui então o match de macronutrientes. Portanto, isto acaba por ser o melhor amigo nutricional que eu acredito que muita gente procura. Para quem está dentro dessa área e quer ter um serviço personalizado, acredito que isto possa ser algo completamente diferenciado e que acrescente valor. Mas acima de tudo, se quer saber como é que nós podemos fazer isto passo a passo, ter acesso ao workflow, ter acesso a todos os fecheiros que integram e façam com que isto funcione, manda mensagem, visita a nossa school, entra na nossa comunidade e faz parte desta família que está diariamente em crescimento. Vemo-nos nesse lado, pessoal.